3. Jonas 3, do 1 ao 10, tema morrer para poder viver. Vamos à leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e julgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, estamos aqui nessa noite, Senhor, porque Cristo morreu, e ao morrer, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O profeta Isaías fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ó Pai, se estamos aqui, é porque Cristo morreu. Nós somos o fruto, cada um aqui nessa noite, cada cristão, cada filho de Deus, cada eleito alcançado por graça mediante a fé em todo mundo, que hoje, no dia do Senhor, glorificou a Cristo, se reuniu e congregou na fé em Cristo Jesus. Cada um de nós somos fruto do penoso trabalho do nosso Senhor e Salvador. E Ele, com todo o mérito, venceu. E é no mérito dele que nós estamos aqui nessa noite. Ó Pai Santo, Pai amado, nos ensina a ser como o nosso Senhor. Molda-nos, Senhor, para que a gente compreenda o que é morrer para poder viver. Ensina-nos, Senhor, que não há outro caminho senão este, para a salvação nossa e daqueles que nós amamos. Fala conosco nessa noite. Enche-nos do Teu Espírito, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Irmãos, se há uma realidade na regeneração, conversão e caminhada do povo de Deus, é o fato que iremos ter que morrer. Para que a vida se manifeste em nós e a todos os que estão à nossa volta, é necessário que iremos morrer, para que a vida se manifeste em nós e a todos os que estão à nossa volta. Jesus diz lá em João, capítulo de número 12, abra comigo, Evangelho de João 12, 24. Jesus fala bem assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo.
E se alguém servir, o Pai o honrará. Aonde Jesus estava? Caminhando para onde? Para a morte. Quem segue a Cristo caminha para onde? Para a morte. Pedro, quando subiu ao monte, viu o monte, ele viu a transfiguração de Cristo e falou: vamos ficar aqui. Aqui é muito bom. Vamos fazer uma tenda para Elias, para Moisés, para o Senhor, e vamos ficar aqui. Para que ir para Jerusalém morrer? E o pai veio e falou: não, este é meu filho, a ele eu fiz. Qual era a frase de Cristo? Nós vamos para Jerusalém, para a morte. Arreda de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, porque Pedro prestou a boca para o inimigo. Esse é o processo, irmão. A maneira como Deus, nosso Pai, lida com cada um de nós aqui nessa noite. Com cada um dos seus servos. Se você quer verdadeiramente seguir Jesus, se você se considera discípulo de Cristo, não há outra alternativa. Isso tem que ficar bem claro. Veja o que Jesus fala lá em Mateus, capítulo de número 16. Se você quer seguir a Cristo, se você se considera discípulo de Cristo, não há outra alternativa. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 24. Então disse Jesus a seus discípulos, a todos nós, irmãos, amém? Nessa noite: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem é de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O sentimento que deve nos nortear, ou nortear a nossa vida, é o mesmo do apóstolo Paulo. Gálatas 2:20, abre aí. O sentimento, o desejo, a vontade que deve nos nortear é a mesma do apóstolo Paulo. Isso não sai da nossa boca, irmãos, da boca para fora, porque é fácil citar esse versículo, e é citado para cima e para baixo esse versículo de Paulo, mas ele falou aqui com o coração verdadeiramente, sinceramente inspirado, que isso possa acontecer conosco, iluminados. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e si mesmo se entregou por mim. Ora, toda a obra já foi feita. Ele me amou e se entregou por mim. Ou seja, morreu. Logo eu não vivo mais para mim mesmo, mas vivo para Ele que me chamou à morte. Não há como ser discípulo de Cristo, não há como ser servo de Jesus Cristo sem morrer para as suas vontades. Se você não morrer, você não vai servir, você não vai ver a vida, você não vai produzir vida. Esse é o ponto. Morrer para o mundo, fazer a nossa vontade, deixar de fazer a nossa vontade e seguir a vontade de Deus é necessário, é fundamental para uma vida cristã abençoada e produtiva. Vou repetir: morrer para o mundo, deixar de fazer a nossa vontade pecaminosa e seguir a vontade de Deus é necessário e fundamental para uma vida cristã abençoada e produtiva. Você pode estar se perguntando: calma aí, pastor, o que tem isso a ver com o que aconteceu com Jonas? Você pode estar aí se perguntando: tem a ver isso com Jonas? Tem tudo a ver. Porque efetivamente é o que aconteceu com Jonas. Jonas passou exatamente pelo processo da morte, para que pudesse oferecer vida aos ninivitas. Enquanto ele não passou pelo processo da morte, ele não conseguiu e não foi enviado aos ninivitas. Amém? E ele mesmo diz que ele foi sepultado. Olha lá em Jonas novamente, capítulo de número 2 agora.
diz que ele passou pelo processo do sepultamento. Jonas 2, capítulo 6, versículo 6, desculpe. Descia até os fundamentos dos montes, descia até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Jonas morreu. Amém? Deus o castigou, o humilhou de tal maneira que ele se viu morto. Mas Deus o ressuscitou novamente para fazer a sua vontade. E quando Jonas e o peixe o vomitou, fica claro, não pela palavra do profeta Jonas. Ele não vai falar assim, olha, agora eu mudei. Você não vai ver isso no texto. Fica, né? Não é pela palavra dele, olha, depois que o peixe cuspiu, Deus mudou o meu. Não, ele não vai falar. Amém? Mas fica claro, pelo que aconteceu depois do peixe ter cuspido ele, que houve uma mudança muito grande na vida do profeta Jonas. Muito grande. Mas pastor, ele ainda vai errar muito. Mas algo mudou dentro do coração de Jonas. Ele vai errar, como todos nós vamos errar muito. Mas algo mudou, a graça mudou no coração de Jonas. Preste atenção, irmãos. Abre lá em Jonas, capítulo de número 1. Vamos entender essa mudança. Amém? Jonas 1, versículo de número 2. Deus chama Jonas, né? Preste bem atenção. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Preste bem atenção, com calma. E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Veja o capítulo 3, capítulo 3, versículo de número 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. E aí eu não sei como está na sua tradução, a minha está proclama, mas algumas bíblias podem estar prega. Alguma está prega aí? Amém? É a melhor tradução. Amém? Até porque lá no versículo de número 4, né? Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava. Só que a minha deveria ter usado, a minha tradução, pregava já no versículo de número 2, mas acabou usando proclamava. Mas já há uma diferença do capítulo. Lá fala, clama a cidade de Nínive, e aqui fala, proclama. Amém? Há uma mudança, até no chamado de Deus, na palavra de Deus. Mas veja só, preste atenção. Alguns pregadores vão enaltecer a disposição de Jonas. Você vai ver muito isso. Olha, Jonas agora está disposto a fazer a vontade de Deus, mas não é isso que está em pauta aqui. O que está realmente sendo revelado aqui é a perseverança, não de Jonas, mas é a perseverança, o poder e o agir de Deus na vida de Jonas. Amém? É isso que está sendo revelado. A fim de que ele, Deus, cumpra o seu propósito na salvação de quem? Dos ninivitas. Deus está agindo, mata Jonas, vai fazer ele ressuscitar para quê? Para que o propósito dele aconteça o quê? A salvação de uma cidade inteira. Deus é soberano. E aquilo que ele propôs, determinou, vai acontecer. E para que isso aconteça, ele, Deus, irá nos matar se for necessário. Amém? Irá nos humilhar, nos conduzindo a ele e à vida eterna. Isso é lindo. O nosso eu, o nosso ego, as nossas concupiscências e soberbas, todas elas devem morrer, para que não vivamos mais para nós, mas sim para ele. Como nós vemos, irmãos, a palavra de Deus veio a Jonas. Veio como? Levanta-te, dispõe-te, Jonas. Vai, clama contra a cidade de Nínive. Mas no capítulo 3, depois que o peixe vomitou, a palavra veio novamente a Jonas. Mas agora, vai e prega, proclama. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela pregação. A pregação vem pela palavra de Deus. Prega, Jonas. Agora você não vai clamar, você vai pregar, porque vai haver o quê? Salvação.
a mudança é clara, é nítida. Amém? A grande verdade, irmãos, é que um pregador, e Jonas era um pregador, não é? E tem alguns aqui que Deus vai levantar como pregador, se Deus assim permitir. A grande verdade, irmãos, é que um pregador, um pastor, não é apenas alguém que fala. Ele não é um humorista, ele não é uma pessoa que diz. É claro, você pode fazer um curso aí de oratória, alguma coisa para melhorar, mas não é isso, está entendendo? Não é isso. Não é simplesmente falar bonito, falar corretamente. Não é apenas falar do Evangelho. Um pastor, um pregador não é apenas aquele que fala, mas é alguém que prega. E o que é pregar? É alguém que teve a sua vida transformada. E por isso ele prega. E teve a sua vida transformada pelo quê? Pelo morrer para si mesmo. Para poder viver para Cristo. Transmitindo sim, assim vida para os seus ouvintes. Esse é um pregador de verdade. Ele morre para si. Para ao pregar o Evangelho, para quem está ouvindo. Mesmo quando ele fala de morte, e a Bíblia vai falar muito de morte, arrependei-vos, vai falar de inferno. Se ele é um homem transformado, ele vai o quê? Proclamar vida para quem está ouvindo. Jonas capítulo de número 1, versículo de número 6. Há uma mudança até na maneira como Deus salva os gentios na história de Jonas. Veja só, Jonas capítulo 1, versículo 6, lá os marinheiros. Versículo 6 fala bem assim: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim, se Deus se levante, se lembre de nós, para que não pereçamos. Veja, a atitude daquele marinheiro, daquele capitão e de todos eles era o quê? A tempestade nos cercou, vamos clamar aos nossos deuses. Aí ele olhou e viu Jonas dormindo, falou o quê? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez ele nos salve e não pereçamos. E aí Jonas vai, mesmo em pecado, e prega o Evangelho para eles, fala sobre o Deus vivo. De onde tu és? A quem tu serves? Eu sirvo o Criador dos céus e da terra. Está no céu e ele criou o mar e a terra seca. E aí eles viram, e Jonas confessa: só está acontecendo isso por causa do meu pecado. Não é isso que acontece lá na frente? No 11: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu Jonas: toma-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa eu sobrevivi a essa grande tempestade. Então aqueles homens, temendo a Deus agora, o verdadeiro Deus, nem querem lançar, porque como é que a gente vai fugir de um Deus que está no céu e criou o mar e a terra seca, se esse aí não conseguir? É impossível escapar. Ele vai requerer de nós a vida desse homem. Mas já em relação a Nínive, quando Jonas prega, a atitude dos ninivitas é um pouco diferente, apesar da salvação ser a mesma. Veja lá Jonas 3:9. Lá o marinheiro pediu para Jonas clamar: clama, seu Deus. Aqui eles clamaram a Deus. Amém? Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Aleluia. Glória a Deus. O agir aqui de Deus foi muito mais profundo, se é que podemos dizer assim. Porque eles mesmos resolveram clamar a Deus. Eles não se voltaram para Jonas e falaram: Jonas, clama por nós. Eles mesmos tiveram seus corações confundidos. O poder que salva tanto os marinheiros como os ninivitas é o poder do quê? Da palavra de Deus. O Evangelho sendo anunciado. É o Espírito Santo, por meio da palavra, concedendo fé aos que ouvem. Então uma pergunta surge:
Onde está a diferença entre a conversão dos marinheiros e dos ninivitas? A diferença, irmãos, está no grande peixe. Amém? Que engoliu Jonas e o levou à morte. O que afinal Deus vivo fez com o profeta Jonas? Deus o levou à morte, para que Jonas pudesse ser, em suas mãos, instrumento de vida para os ninivitas. É isso que Deus fez com Jonas. Deus matou Jonas para que ele pudesse ser instrumento de vida, instrumentos na mão de Deus para dar vida aos ninivitas. Preste atenção, irmãos. É a graça de Deus do começo ao fim. Sempre será a graça. É a graça de Deus que nos transforma e nos equipa. E é a graça de Deus que nos usa na pregação e evangelização do seu povo eleito. Nunca é você, nunca é estratégia. É a graça de Deus. Sempre será. Amém? Preste atenção, irmãos. Você que gosta e glorifica a Deus por isso. Você que gosta e quer glorificar a Deus com isso, né? Que gosta de evangelizar, de falar de Jesus Cristo para os seus colegas de serviço, para os seus vizinhos, sua família. Amém? A graça de Deus não opera apenas naqueles que ouvem, mas opera grandemente em você. Você gosta de evangelizar? Você gosta de falar de Jesus? Para os seus colegas de emprego, para o seu vizinho, para a sua família. Aí você espera o quê? Que a graça de Deus opere, não é? Que o Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo. Mas lembre-se, a graça de Deus não opera somente em quem está ouvindo. Prega também em quem opera também em quem prega, em quem fala. Está entendendo? Isso aqui é lindo. Ela vai operar grandemente em você, te levando cada vez mais ao arrependimento, cada vez mais a moldar a sua vida à vida de Cristo, para poder transmitir vida aos que te ouvem. Então a graça é tanto para quem está ouvindo como para quem está evangelizando, porque é graça sobre graça. A graça começa a obra e a graça continua a terminar a obra até o fim. Nunca se esqueça disso. Você sempre precisa da graça de Deus. Não é só quem está ouvindo você pregar e falar de Jesus, mas você também precisa, sempre e sempre. Porque nós não estamos tratando de um homem perdido, nós estamos tratando de um filho de Deus, Jonas, mas que Deus o levou e levou à morte. Por quê? Porque estava em pecado. E o que é isso? A graça de Deus. Para quê? Para salvar, sim, ímpios, totalmente perdidos. Mas é graça na vida de Jonas, é graça na vida dos ninivitas. Deus trata com Jonas para depois tratar com os ninivitas. Aleluia! O que o Deus vivo fez aqui foi a humilhar Jonas, um judeu, não é isso? Levando a morrer para si, salvar muitos gentios, no caso os ninivitas, através de Jonas, que iria pregar para eles. Aconteceu com Jonas o que Paulo cita em 2 Timóteo. Abre lá. Porque a palavra veio a Jonas, não foi? A palavra de Deus veio a Jonas. E a palavra de Deus é o quê? Olha o que Paulo fala da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Isso que aconteceu com Jonas. E é o que acontece com cada um de nós. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim, tem um objetivo aí, não é? A fim de quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus fala conosco e trabalha em nós, para que nós possamos ser instrumentos de Deus na vida dos outros. Glória a Deus. A palavra de Deus nos prepara, nos capacita para o serviço que Ele, Deus, nos chamou.
ou propôs para nós na nossa carreira. A carreira de cada um de nós. A palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, opera grandemente sobre a nossa vida e opera por ela mesmo quando, como Jonas, desobedecemos a ela. E aqui é interessante, porque Jonas, a palavra de Deus veio a Jonas: dispõe-te, clama contra mim, porque o pecado dela subiu até mim. Mas Jonas, o que ele fez? Ele não obedeceu. Vou repetir. A palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, opera grandemente sobre a minha vida, sobre a sua vida. E opera por ela mesmo quando, como Jonas, desobedecemos a ela. Irmãos, Jonas desobedeceu a palavra de Deus no capítulo de número 1. Mas aquela palavra dita por Deus, como diz o profeta, não voltou vazia. Esse procedimento. Jonas desobedeceu, mas a palavra de Deus não voltou vazia. Porque ela não volta. Ela cumpre o que lhe apraz. Ela cumpre. Antes, poderosamente transformou Jonas através da sua própria história de vida. Através da sua palavra desobedecida por Jonas, Deus preparou Jonas para salvar toda uma cidade. Você vai ver onde eu quero chegar. A palavra não veio a Jonas, ele não desobedeceu, mas essa palavra não voltou vazia. Ela continuou fazendo o seu trabalho, mas primeiro na vida de Jonas, para depois salvar toda uma cidade. Preste atenção, irmãos. Porque alguém pode questionar você quando você pregar isso aqui. Amém? Mas e se Jonas tivesse obedecido desde o começo? Alguém pode falar isso, né? Pode se levantar uma pergunta dessa. Mas por que Jonas? E se Jonas tivesse obedecido desde o começo? A resposta é simples, né? Não havia a mínima possibilidade disso acontecer. Simples. Jonas nem queria obedecer. Lembre-se, Deus está no controle de... Jonas não iria obedecer. Deus sabia disso quando enviou a sua palavra. Isso não iria acontecer. Nosso Deus sabe de todas as coisas. A palavra ainda não saiu dos nossos lábios e a gente já sabe todas elas, não é isso que diz a palavra? O que o livro nos mostra, o livro de Jonas, é que Jonas ainda não estava preparado. A palavra veio para preparar Jonas. Mas ele aí, para quê? Para salvar os inimigos. Mas ele ainda não estava preparado. Mas por isso, por ele não estar preparado, é que a palavra veio. Amém? Jonas não estava preparado para pregar e trazer vida aos ninivitas por meio da palavra de Deus. Por isso, Deus poderosamente, através da sua palavra e de tudo que sucedeu com ele, com Jonas, a grande tempestade, ele fugindo de Deus, a grande tempestade, os marinheiros lançando ele no mar, ele reconhecendo que ele era um pecador, o grande peixe vindo, levando ele às profundezas, a ser sepultado, a morrer. Tudo aquilo, amém, sucedeu com ele, estava preparando ele para quê? Para o serviço de evangelizar os inimigos. Então Deus não foi pego de surpresa quando Jonas se dispôs a ir atrás. A palavra de Deus veio e foi transformando Jonas através da palavra e de tudo que aconteceu, porque ela não volta vazia. Mas alguém ainda pode questionar, calma aí, por que Deus chamou alguém despreparado? Porque se ele não estava preparado, por que Deus não chamou um profeta mais capacitado? E Jonas era contemporâneo de Elias, né? Pelo menos Elias. Por que não chamou Elias? Por que não chamou Eliseu? Por que chamar um profeta não capacitado? Paulo nos dá a resposta. Romanos 8, 28. Por que chamar uma pessoa incapacitada? Paulo nos dá a resposta. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está entendendo, irmãos? Deus não precisa de pessoas capacitadas. Ele capacita os escolhidos. E tudo que aconteceu na vida de Jonas, e aí você vai se abalar, inclusive o pecado de ter desobedecido, sucedeu para o bem dele. Isso é muito forte, né? Porque ao ir para Tarsis, e não para Nínive, segundo a palavra de Deus que o mandou, Jonas estava pecando, não é isso? Mas até mesmo o pecado não foge do agir de Deus. Na sua ação soberana para moldar seus filhos ao seu unigênito Filho de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sabia que Jonas ia pecar, ia ser rebelde. Mas Deus vai pegar aquele pecado de Jonas e vai transformar em bem para o próprio Jonas, a fim de salvar pelo bem uma cidade inteira. Apesar de amar a Deus e Deus o amar, amém? Jonas não compartilhava de algo. Que Jonas amava a Deus, ele fala: eu sou servo do Deus Altíssimo. Porque até em pecado, irmão, um crente não consegue negar que serve a Deus. E ele fala aos marinheiros: eu sirvo ao Deus que está nos céus e criou o mar e a terra firme. Eu sirvo a Ele. Mas apesar de amar a Deus e Deus o amar, Jonas não compartilhava de algo. E que ele precisava compartilhar a fim de ser uma tipificação de Cristo. Mesmo que não seja perfeito como Cristo, ele precisava. E o que é, pastor? A misericórdia de Jesus. Para com pecadores perdidos. Jonas não queria a salvação dos ninivitas, ele não tinha misericórdia. Como que ele ia pregar? E ele é uma tipificação de quem? De Cristo. Por isso que ele não estava preparado. Ele precisava ter seu coração transformado. Amém? Ele não tinha misericórdia por aquele povo. Totalmente diferente de Cristo. Lá em Lucas capítulo 23, irmãos, Cristo é maravilhoso. Lucas capítulo de número 23. É essa transformação que vai acontecer no coração de Jonas. É claro que Jonas não vai alcançar a perfeição, nenhum de nós vai. Mas Jonas, quando veio a palavra no capítulo de número 1, ele não tinha qualquer misericórdia daquele povo, nenhum. Era zero. E ele, como tipificação de Cristo, precisava ter o seu coração mudado, porque Cristo é todo misericórdia. Lucas capítulo de número 23, versículo de número 33 e 34. Lucas 23, 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus é tão diferente de nós, não é, irmãos? Tão diferente de nós. Sendo crucificado, torturado, sentindo uma dor que nenhum homem vai sentir nesse mundo. Amém? Ele olha para o Pai e ora não por ele, mas pede perdão para aqueles homens. Isso aqui dá uma boa questão teológica. Eu já vi alguns pregadores questionando isso aqui. Aqueles soldados eram eleitos? Foram salvos? Porque Jesus intercedeu por eles. Não é verdade? Perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que fazem.
Jonas não tinha essa compaixão, não tinha esse desejo de ver aquele povo salvo, como Cristo intercedeu por aqueles soldados. Presta atenção, irmãos, que Deus nos leve, ou que melhor, que Deus nos livre disso e nos leve até a compaixão verdadeira para com os nossos. Preste atenção nisso, porque não é apenas pregar, amém? Mas pastor, eu prego para o meu filho, mas pastor, eu prego para o meu pai, mas pastor, eu prego para a minha esposa, eu prego para o meu marido, eu prego para a minha mãe, eu prego para todo mundo. Eu prego para meus colegas de serviço, eu prego, mas não é apenas pregar, mas é desejar que Deus salve. É ir aos pés da cruz, como Cristo orou na cruz, em oração, clamando por mudança na vida daqueles que nós amamos. Às vezes nós enchemos as pessoas de evangelho, e é bom, mas onde está o desejo verdadeiro que elas sejam salvas? Jesus orou, Pai, eles não sabem o que fazem, que misericórdia, perdoa, Pai, perdoa meu filho, eu quero ver uma transformação na vida dele. Perdoa minha esposa, perdoa aquele colega do serviço, tem misericórdia, Senhor. É orar, irmãos. Nós pregamos e oramos, oramos e pregamos. É um desejo real. Será que nós realmente temos um desejo real de ver os nossos, aqueles que nós amamos, salvos? Esse é o ponto. Que Deus tenha misericórdia de mim e de todos nós aqui. Amém? Você já pensou nisso, irmãos? Que o que aconteceu com Jonas seja necessário acontecer conosco? Que talvez o que aconteceu com Jonas, o ser humilhado, o ser morto por Deus, tenha que acontecer conosco para que haja salvação na nossa casa? É algo para a gente se pensar e meditar. Não é? Que Deus possa, e Ele vai fazer, sem sombra de dúvidas, tomar nossas vidas e transformar-nos a fim de que possamos transmitir vida aos que nos ouvem. Que isso possa acontecer. Amém? Vou repetir, que Deus possa, e Ele vai fazer, sem sombra de dúvidas, tomar nossas vidas e transformarmos a fim de que possamos transmitir vida aos que nos ouvem. Agora, irmãos, uma coisa deve ficar muito clara, se é que não ficou já. Deus soberanamente pega o pecado de Jonas e transforma em algo bom. Tudo sucede para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não se iluda. O texto mostra que a responsabilidade e a vontade de pecar é totalmente de Jonas. Ele mesmo reconhece. Por causa de mim, Jonas 1,12, é que veio essa tempestade sobre vocês. Me lança ao mar e ela vai cessar. Deus trata o pecado como ele deve ser tratado. Como é que o pecado é tratado? Por Deus. Com ira, com justiça. Ele sempre será. Se você é o eleito, como Jonas era, de Deus, e teima em fugir da presença dele, como Jonas fugiu, desobedecendo sua palavra, não se iluda. A ira de Deus está sobre você. Calma aí, pastor. Não, a ira de Deus está sobre mim, eu estou com Cristo. Não, irmãos, eu vou forçar mais. A ira de Deus está sobre você. E você não vai... E você só não vai se perder por causa de Cristo, aí sim. Vem? E sua obra, pois com a ira vem a misericórdia e a paciência de Deus. Mas Deus vai tratar do seu pecado. Deus vai tratar do seu pecado. É o que nós já comentamos. É uma ira misericordiosa. Mas que ela vira também. Não há como fugir. Arrependei-vos, irmãos.
pois o Senhor castiga todo filho que ama. Arrependemos. Amém? Arrependemos, pois o Senhor castigará e castiga todo filho que ama. Não se iluda. Deus nos abençoa onde? Na obediência. Porque alguém vai estar pensando assim, não, eu vou pecar, porque no final das contas Deus vai me abençoar. Olha o que aconteceu com Jonas. Foi tão abençoado. Não se iluda. Deus nos abençoa quando estamos na obediência. Na desobediência haverá o quê? Castigo severo. Se você é um eleito, vai culminar em bem. Porque tudo sucede para o bem de Deus. Para o bem daqueles que amam a Deus. E para o bem de Deus no final, porque será para a glória dele. Mas não se iluda. Deus abençoa a quem obedece. Quem desobedece, haverá castigo severo. O que o texto ensina é que o nosso Deus é poderoso para exaltar seu nome entre as nações, em uma cidade, dentro do nosso lar, apesar da desobediência que muitas vezes escolhemos seguir. Vou repetir. O que o texto ensina é que o nosso Deus é poderoso para exaltar o seu nome entre as nações, em uma cidade, dentro do nosso lar, apesar das nossas desobediências. Se for necessário, irmãos, não duvide. Ele usa até Satanás, como nós já falamos aqui, para trazer glória ao nome dele. O livro de Jó mostra muito bem isso, né? Não vou abrir aqui em Jó. Mas você está entendendo, irmãos? Deus está no controle de tudo. Não é para você pecar, é para você obedecer. Mas Deus sempre exaltará o nome dele, independente do que você faça. Ele é poderoso para isso. Amém? Mas lembre-se, não é um pecador que Deus usa para salvar as ninivitas, não. Não é um homem eleito que está em pecado, mas um homem arrependido do seu pecado. Isso que você tem que entender. Deus não pegou Jonas lá no começo, né? Ele fugiu para trás. Não, vem aqui, Jonas. Vai, prega, estou te mandando, pronto, acabou. Não. Ele pegou e levou Jonas ao arrependimento. Ele não usou um pecador. Eu quero ser usado por Deus. Que Deus possa nos levar ao arrependimento. Porque ele não usou um pecador para salvar os inimigos. Alguém que estava pecando, eu chamo Jonas de pecador aqui, porque ele estava pecando, mas ele era um eleito. Mas Deus não usou ele no pecado. Deus usou levando ele ao arrependimento. E aí sim, ele foi instrumento de Deus. Paulo afirma lá em Romanos capítulo de número 5, abre lá. Romanos capítulo de número 5. Versículo de número 20 e 21. Porque você pode falar assim, eu vou pecar para que a graça de Deus seja grande? Paulo afirma, não, irmão, não é assim. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? É a graça de Deus e sua eterna sabedoria que foge à nossa vida, até mesmo quando estamos em rebelião contra Ele, nos conduzindo à vida eterna. Irmão, se você é dele, se você é o eleito, Deus irá mudar a sua vida, ponto. Para quê? Para a glória dele. Se você é um eleito, se você pertence a Ele, Ele irá mudar a sua vida. Mas se ainda em seu coração essa noite está a ideia de continuar no pecado, porque afinal de contas Deus me aceita do jeito que eu sou,
Ó, irmãos, como você está longe da verdade, porque não é isso que o texto de Jonas está ensinando. O que nós estamos aprendendo lá com o escritor de Hebreus? Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Paulo diz em Romanos 6, versículo de 1 ao 4: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça de Deus mais abundante? De modo nenhum. Vou permanecer no pecado, porque afinal de contas Deus vai me usar e a minha família vai ser salva no final. Deus não usou alguém em pecado. Deus levou Jonas ao arrependimento para que houvesse vida. De modo nenhum, diz Paulo. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignora que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados no quê? Na sua morte. Aquele que quer me seguir, morra. Tome a sua cruz. Aleluia! Na sua morte. Amém? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aleluia! Glória a Deus. Na história de Jonas, irmãos, Deus demonstra claramente que ao tratar da rebeldia de Jonas, Deus, através de Jonas, vai tratar de salvar uma cidade totalmente rebelde. Jonas era alguém que estava na rebeldia. Deus vai salvar um povo totalmente rebelde que não o conhecia. Por isso Jonas é um sinal de Cristo. Amém? Uma tipificação do poder do Evangelho na salvação dos gentios. Abre lá em Mateus capítulo de número 16. Jonas é uma tipificação de Cristo, ou seja, é o poder do Evangelho na salvação de Jesus. Mateus 16, versículo 1 ao 4. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, ou seja, os judeus, os irmãos de Cristo na carne, pediram-lhe que lhes mostrasse o sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis a verdade discernir o aspecto do céu, e não poder discernir os sinais dos tempos? Uma geração má, falando dos judeus, e adúltera, pede um sinal, nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas, e deixando-o, os retirou. Irmãos, prestem bem atenção. Não foram muitos judeus que foram salvos, mas apenas um remanescente. Não é verdade? A maioria não creu em Cristo. Mas os que creram foram feitos filhos de Deus. E a partir daquele pouco, Deus vai salvar quem? Uma multidão até os confins da terra. Jonas era um judeu rebelde. Toda uma nação rebelde quando Cristo chegou. Ó Jerusalém, te enviei tantos profetas que juntar você debaixo da minha asa como uma galinha junto os pintinhos, mas tu não quisestes. Mas Jesus salvou-nos. Quando Estevão caiu tombado, a perseguição veio de casa em casa, ele soube até que o Evangelho chegou até os mestiços de Samaria e depois até os gentios. Jonas é a tipificação. E Jesus está falando para aqueles fariseus e saduceus: vocês não querem a mim, gentios vão ver. O sinal é esse, vocês ainda vão ver os gentios crendo como os ninivitas creem. Esse é o sinal. Quando vocês, judeus, que estão pedindo o sinal do céu, verem os gentios crendo no Deus vivo, vocês vão ver que o sinal de Jonas está se cumprindo. Gentios estão se salvando. E mais, é a partir da fraqueza de Cristo, porque a fraqueza de Cristo é mais forte do que o poder dos homens. É a partir da fraqueza de Cristo veio o poder sobre os seus apóstolos para salvar o mundo, para salvar a sua igreja e seus eleitos de
todas as nações, não é isso? É na fraqueza de Cristo que veio o poder sobre os seus apóstolos. Abre lá em Apocalipse, capítulo de número 5. É claro, irmãos, que a fraqueza de Jonas era pecaminosa. A fraqueza de Cristo é porque ele se voluntariou e obedeceu até morte de cruz. Mas é na fraqueza de Cristo que seus apóstolos, todos eles judeus, como Jonas era, é que veio poder para salvar o mundo, para salvar a sua igreja, os seus eleitos de todas as nações. Apocalipse 5, versículo de número 9 e 10. E entoava um novo cântico dizendo: digno és tu, digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto. Está falando de quem? De Cristo, né? Foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aleluia! Na fraqueza de Cristo veio o poder sobre os seus apóstolos para salvar o mundo, para salvar a sua igreja, seus eleitos de todas as nações. Preste atenção: o que aconteceu com Jonas é o que acontece com todo eleito. O que aconteceu com Jonas é o que aconteceu com os apóstolos e todos os grandes evangelistas da história da igreja. Todos. Pega a história da igreja. Pega os grandes. Eu botei grandes aqui entre aspas, porque não são grandes, são o quê? Miseráveis pecadores. Mas que Deus levou ao arrependimento para salvar vidas. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo de número 4. O que aconteceu com Jonas é o que aconteceu com os apóstolos e aconteceu com todos os evangelistas na história da igreja. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Pastor, eu quero ser usado por Deus para salvar vidas. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Então, se prepare para isso, irmão. Amém? Não tem escapatória. Amém? Não tem escapatória. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 10, Paulo fala bem assim: levando sobre o corpo o morrer de Cristo, para que também a vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, falando dos apóstolos, tá? Que vivemos, somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós o quê? A vida. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Já estamos indo para o fim. A gente fala muito, irmãos, aqui na igreja, que de mexe a gente comenta sobre isso, que nós precisamos melhorar na questão de evangelização. É verdade, é uma vergonha. Não é? Como igreja, nós praticamente não evangelizamos. Evangelizamos sim, cada um no seu serviço. Mas sabe quando isso irá realmente acontecer, irmãos? Sabe quando é que vai mudar a característica da nossa igreja para se tornar uma igreja como comunidade, uma igreja evangelística, que se reúne para pregar o Evangelho? Sabe quando é que isso vai mudar? Sabe quando isso vai acontecer? Quando todos nós aqui estivermos dispostos a morrer, como Paulo estava aqui em 2 Coríntios, para nós mesmos e viver para o Senhor. E se esse é o propósito de Deus para essa pequena comunidade, irmãos, tenha certeza, Deus irá nos pegar, nos matar, para podermos usar e levar vida a muitos. Você crê? Então coloque-se de pé, vamos orar. Amém?